Fala pessoal, aula hoje aí sobre funções. Funções é um tema super importante aí nos concursos, nos vestibulares, concursos civis, concurso público. Então função está presente aí na nossa vida, no cotidiano, né? E função basicamente é uma regra, né? É uma lei de formação. É uma regra que permite a gente associar dois conjuntos. O que a gente chama de conjunto X, representado pelo nome de domínio, e o conjunto Y, de nome contradomínio. Como que a gente associa dois conjuntos? Existem diversas formas, diversas regras de conectar os elementos da esquerda aos elementos da direita. Mas para ser considerado uma função, existe uma regra. Todo elemento do conjunto X tem que enviar uma flecha, só uma. Não pode enviar nenhuma, né, deixar de enviar, ou não pode enviar duas ou mais, tem que enviar uma, todo mundo. Por exemplo, esse número 1, ele não está enviando flechas, logo não é uma função. No exemplo 3, o elemento 3 está enviando duas flechas, também não é função. Para ser função, cada elemento, repara que o 1, o 2 e o 3 está enviando uma flecha certinho, uma flecha exatamente. Os elementos que forem flechados do outro lado, chamaremos de imagem. Então, imagem dessa função representa 1, 4 e 9. São os elementos que são flechados. O domínio, 1, 2, 3, os elementos do conjunto X, contra domínio, 1, 4, 9 e 10, os elementos do conjunto Y. Então, repara que a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. Só de quem? De quem recebeu flecha. É muito comum a gente escrever através da notação de par ordenado, onde o cara da esquerda representa o X, a abscissa. O cara da direita representa o Y, a ordenada. Ou, no caso, até a imagem. Então, repara o seguinte, quando a gente sai da notação de diagrama e passa para um eixo X, o eixo X ele representa o conjunto à esquerda e o eixo Y representa o conjunto à direita. O eixo X tem o nome de abscissas e representa o domínio, que são os conjuntos, é o conjunto dos possíveis valores de x. O eixo Y, nome ordenada. Ordenada representando aí o contradomínio. Tudo bem? Os possíveis valores de y. Nesse problema, então, determinado domínio 1, 2, 3, contradomínio todo mundo, 1, 4, 9, 10, e a imagem, só quem recebeu as flechas, 1, 4 e 9, só para a gente poder fixar aí, tudo bem? Repara que o X é de onde saem as flechas, dizemos que é o conjunto de partida das flechas. E o Y é onde chega as flechas, chamaremos de conjunto de chegada das flechas. Quando a gente utiliza a notação de eixo X e Y, repare que o 1, 2, 3, que é o domínio, o 1 está associado a 1, mediante a regra. Nessa questão, nesse exemplo, existe uma regra, uma lei de formação, uma lei geral, que permite a gente entender o que está acontecendo. Repare que do 1 para o 1, você poderia pensar, do 1 para o 1, ele só repetiu. Do 2 para o 4, não só repetiu. Então, isso não seria lei de formação. Você poderia pensar, do 2 para o 4, dobrou. Poxa, mas do 1 para o 2 não dobrou. Então, não seria uma lei de formação. Pô, professor, eu percebi então que se eu fizer 3 vezes 3, dá 9. 2 vezes 2, dá 4. 1 vezes 1, dá 1. Então, a lei de formação, que já está escrita no enunciado, né? Ela transforma um número no seu quadrado. Então, x, y. Então, pegando o número 1 do conjunto x, teremos o f de 1 transformado em 1 ao quadrado, que dá 1. O 2 fica transformado no 2 ao quadrado, que dá 4. E o 3, quando substituir aqui nesse x e nesse x, 3 ao quadrado
9. Podemos escrever como par ordenado. 1, 2, 4, 3 e 9. Sempre x e o segundo cara, o y. Abscissa ordenada. Beleza? É muito comum aparecerem gráficos, né, em questões, nas provas, e o cara perguntar se é uma função ou não é uma função. Nesse exemplo, temos esse gráfico vermelho aqui, a letra V, né, um sinal de menor. Repare que a gente tem um elemento x batendo no gráfico, a gente vai até encostar no gráfico. Como é que a gente marca o x e o y, né, quando tem uma função? Você pega o x, vai subindo ou descendo, se o gráfico estiver embaixo. Subiu. Quando bater no gráfico, você imediatamente desenha um pontilhado para a esquerda. Ou para a direita, se o gráfico estiver lá, claro. Esse x está associado ao y1, esse x está associado ao y2. Essa situação lembra muito essa, onde o x seria o 3, esses dois y seriam 7 e 8. Seria o 3 ligado no 7, 3 ligado no 8, não caracterizando uma função. Para isso, a gente tem uma regrinha, né? Se uma reta vertical, no caso essa pontilhada verde, cortar em 2 ou mais pontos, não será função. Beleza? Problemas envolvendo domínio é muito comum de cair nas provas. Concursos militares da ESA, da IA, AFEFOM, Especiais, Escola Naval, imita. Sim, vestibulares civis, concurso público. Muito comum, pessoal. E os problemas, eles basicamente, eles falam sobre raízes, né? Quando a gente tem uma raiz e esse índice aqui é par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, aqui pode ser 8, 10, 12. Então, qualquer número par que se colocar aqui, a gente não pode tirar raiz de número negativo. Lembrando que a gente fala em função, no domínio mais amplo, os números reais. E assim vai reduzindo, naturais, inteiros, racionais, irracionais, mas a gente não passa dos reais. A gente não trabalha com imaginários como sendo domínio ou como sendo imagem. Tá? Até sendo possível, mas não é o mais comum. Então, raiz quadrada de números negativos. Não rola. Logo, o que está dentro tem que ser maior que zero ou igual a zero. Nesse exemplo, raiz de x menos 3, a conta x menos 3, né? Tipo assim, os valores de x são tais que x menos 3 não pode dar negativo. Então, a gente faz x menos 3 ser maior ou igual a zero. Seguindo essa regrinha aqui, ó. Passou o 3 para lá, x maior ou igual a 3. A gente desenha uma reta real, a reta real, e como a gente sabe que é do 3 em diante, é do 3 até o infinito. Ah, por que aqui o colchete está virado para dentro? Toda vez que o colchete for virado para dentro, a gente está incluindo o ponto. Então quer dizer que o 3 ele pertence à nossa solução. Uma vez que tem esse sinal de igual, o colchete fica virado para dentro do número, tudo bem? E vai até o infinito. Infinito a gente sempre deixa aberto. Outro problema que pode ocorrer aí é o seguinte, né? Frações. O problema de uma fração é a divisão por zero, que não existe. Logo, o denominador ele tem que ser diferente de zero. Nesse problema, o numerador não faz diferença. Como ele só quer saber o domínio, o x menos 6 ele tem que ser diferente de zero, x diferente de 6. Quer dizer que são todos os números da reta real, com exceção do conjunto cujo único elemento é o 6. Ou seja, geral menos o elemento 6. Tudo bem? Um terceiro problema, um pouquinho mais difícil, a gente tem um denominador problemático ali, né? Além de ter um denominador, também tem uma raiz. Então é um mix, né, dos dois. Se uma coisa é maior ou igual a zero e é diferente de zero,
Logo, ela tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, denominador com raiz, você faz o quê? Maior do que zero. Faz positivo. Maior do que zero. Essa inequação é quando tem maior, menor, tudo bem? Ou maior é igual, ou menor é igual. Inequação produto, porque tem uma multiplicação aqui. Como que a gente resolve uma inequação produto? O primeiro passo aí é você representar a primeira expressão, a segunda expressão e depois a expressão toda, em 3 retas. O que a gente quer é isso aqui, é saber o sinal dessa expressão. Só que x menos 2 pode ser positivo ou negativo, dependendo do valor do x. Repara que o x igual a 2, 2 menos 2, 0. 2 é a raiz dessa função. Então, o 2 é um divisor de águas. À direita do 2, para x maior que 2, a conta x menos 2 ela é maior do que 0, é positivo. Então, esse sinal de mais aqui, ele está associado ao y, tá? É o y. Do mesmo jeito que o sinal de menos, também é o y. Se eu pegar um x menor do que 2, por exemplo, 1. 1 menos 2, menos 1, vai dar negativo. Então, qualquer valor de x menor do que 2, quando eu substituir em x menos 2, vai dar negativo. Tudo bem? Da mesma forma, para x menos 3. Para valor à direita do 3, dá positivo, à esquerda dá negativo. Como regra, né? Se o coeficiente do x é positivo, dizendo assim uma função crescente, a gente tem que a direita do 2 ou do 3 vai ser positivo e a esquerda é negativo. Se o coeficiente fosse negativo, né, uma reta decrescente, aí trocaria. Ficaria mais à esquerda e os sinais de menos ficariam à direita. Como aqui é um produto, mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos e menos vezes menos dá mais. Repare que esses dois números dividiram em 3 regiões. Antes do 2, entre 2 e 3 e depois do 3. Como a gente quer a região positiva, ó, maior que zero, é essa região, região 1, e a região 3 aqui, ó. Eu circulei para mostrar para você que é a região que eu quero. A região 1 e a região 3. A região 1 e 3 elas estão separadas, então a gente une elas através da união. 1. Valores menores que 2. De 2 até menos infinito. Por que o colchete está virado para fora? Porque aqui é uma bolinha aberta. A gente usa a bolinha aberta, excluindo o ponto, quando tem o sinal de menor ou de maior. E bolinha fechada, quando eu tenho o sinal de maior ou igual ou de menor ou igual. Região 1 e a região 3, que vai do 3 até o infinito, sendo o 3 excluído da brincadeira, né? Pode qualquer número depois do 3. E chegamos aí na parte que a gente classifica as funções quanto a injetora, sobrejetora, bijetora. Isso é interessante porque lá na frente a gente vai ver o conceito de função inversa. E para uma função admitir a sua inversa, ela precisa ser bijetora, como veremos mais à frente. O primeiro conceito se chama injetora. Injetora, elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. Então, se eu pegar 2 elementos aqui, eles vão ter imagens diferentes. Isso não acontece no exemplo de baixo, ó. Alguém recebeu 2 flechas. Então, essa função ela não é injetora, essa aqui do meio, ó. Mas a primeira, ela é injetora, porque todo mundo recebeu uma flecha ou recebeu nenhuma. Segundo conceito, sobrejetora, contradomínio igual a imagem. Traduzindo, todo mundo do contradomínio recebe flechas. O que não ocorre nesse exemplo, onde o 10 ele não recebeu uma flecha. Então, essa função ela não é sobrejetora. Terceiro conceito, bijetora. Ela tem que ser os dois, né? Bijetora, tem 2 jetoras. Então, ela é injetora e sobrejetora. Então, todo mundo recebe flechas, sobrejetora.
Ninguém recebe duas ou mais, todo mundo só recebe uma flecha, injetora. Logo, ela é os dois. Para ser bijetora, repara que um mínimo aí, né, uma condição mínima, é que o número de elementos do conjunto X seja igual ao do Y. E para ser sobrejetora, o do Y tem que ser menor ou igual. Para ser injetora, o do Y é maior ou igual. O exemplo 1, a gente tem a função f de x igual a módulo de x. A pergunta é injetora? Duas maneiras de responder isso. Você chuta dois valores para x, certo? De tal maneira que você encontre a mesma imagem. Se isso ocorrer, a função não é injetora. Quando eu pego o número 1, quando eu aplico o módulo, vamos lembrar que o módulo ele tira o sinal do número. Ele é a distância do número até a origem. Em termos simples, é só tirar o sinal. Módulo de 1, 1. Módulo de menos 1, tira o sinal do menos 1, vai dar o quê? Mais 1. O que eu acabei de encontrar? Que o menos 1 ele é transformado em 1 através da função módulo de x. E o número 1 também é transformado em 1, o que caracteriza uma função não injetora. Para isso tem um teste. Segura aí, ó, o bizu. Teste da reta horizontal. Se uma reta horizontal, você traçou uma reta aí horizontal, tá, pessoal? Horizontal. Cortar o gráfico em dois ou mais pontos, ó, 1, 2, a função não será injetora. Por quê? Porque eu tenho um x com esse y e outro x associado ao mesmo y. Tudo bem? Não confunda com o teste da reta vertical. O teste da reta vertical é para ser função. Aqui é para ser injetora, dado que já é uma função. Tudo bem? Então, se eu desenhar uma parábola assim, já não é injetora. A não ser que você corte a parábola, né? Você vem aqui no vértice dela, arranca um pedaço, deixa só a metade direita ou a metade esquerda, aí ela vai passar a ser uma função injetora. Segundo exemplo, f é uma função de domínio. Domínio é um intervalo de 1 a 6. E o contradomínio é de 2 até 5. Aí a pergunta é, essa função ela é sobrejetora? Vamos ver. Repara que para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual a imagem. O contradomínio dessa função, ele já está no enunciado. O contradomínio você pega no enunciado. É um intervalo de 2 até 5. Agora vamos ver a imagem. Quando a gente quer descobrir a imagem de uma função, uma das maneiras possíveis é você fazer o gráfico, né? Como já tem o gráfico pronto, é você olhar como que essa função ficaria totalmente esmagada no eixo y, né? Imagine que a gente esmague toda ela aqui no eixo y. Vamos ver o que vai acontecer com a imagem. Então esse trechinho aqui, quando esmagado nessa região, vai dar a região de 2 até 4, mas como esse 4 aqui tem uma bolinha aberta, o 4 não vai ser pintado por essa região. Então, intervalo de 2 a 4. Beleza. Agora, quando eu pego de 3 até 6, repara, de 3 até 6 esmagado vai dar de 4 a 5 também, só que excluindo o ponto 4. Aí você vai se perguntar, e esse pontinho faz parte da função? Sim, faz parte do enunciado. Quando ele for esmagado aqui, ele vai dar um ponto entre 4 e 5, mas repara que existe um outro ponto que pinta igual a ele, que seria um ponto aqui assim, ó, de tal maneira que vai pintar toda essa região aqui, ó. Essa e essa. Sendo que no 4 não pinta nada, de tal maneira que a imagem é de 2 a 4 e de 4 a 5. É igual? Não, não é igual. Qual é a diferença? Falta o ponto 4. Logo, como o contradomínio é diferente da imagem, a função não é sobrejetora. Terceiro exemplo. Qual domínio e imagem abaixo? O domínio é basicamente você esmagar no chão, né? Deixa a função, esfarela a função como pozinhos, né? Deixa tudo cair no chão. O que vai pintar? Vamos ver?
De 1 a 2 vai pintar. Ah, a bolinha aberta, mas aqui tem uma bolinha fechada que vai pintar aqui. Essa trechinha aqui vai pintar aqui, vai pintar aqui. Então, o domínio basicamente é de 1 a 4, é isso? Só que repara que tem uma bolinha verde aqui, ó. Essa bolinha também faz parte do gráfico. Então, o nosso domínio é de 1 até 4. União. Daqui para cá tem um salto de região, tá vendo? Então tem que botar união. União com ponto 5. Como é um ponto, uma quantidade finita de pontos, né, tem fim, a gente coloca utilizando chaves. Show. Agora vamos falar da imagem. A imagem seria eu esmagar todo o gráfico no eixo Y, né? Repara, esse ponto faz parte do gráfico. Então quando eu esmagar, vai dar o 0 aqui. E aqui no meio não tem função. Aqui tem no 11, ó. Aqui não tem função, aqui tem. Então essa parte toda aqui, ó, do 22 ao 44, vai ter uma parte esmagada aqui no gráfico. Então, o conjunto imagem seria aí o 0, o 11 também faz parte da imagem, porque para x igual a 1, a imagem é 11. Na verdade, para qualquer x entre 1 e 2, a imagem é 11. Então tem o 0, tem o 11, entre o 0 e o 11 ninguém, por isso que eu usei chaves, né, e não colchetes. Agora, do 22 ao 44 eu posso ir direto. União. Opa, agora já não é mais chaves. Do 22 ao 44 é toda a região do meio, então é intervalo. Então vai do 22, incluindo o 22, por isso que o colchete está para dentro, até o 44. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço a todos.